Você já ouviu falar do Caminho de Santiago ou até já pensou em fazer o Caminho de Santiago? Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas no final do ano passado eu acabei embarcando nessa jornada e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho sobre como que foi a minha experiência fazendo o Caminho de Santiago com vocês. Antes de eu começar a compartilhar a minha experiência, eu quero pedir para vocês para deixarem suas perguntas aqui sobre o Caminho de Santiago, que eu vou gravar um outro vídeo depois para poder responder algumas questões aí e trazer algumas dicas muito importantes caso você sinta de fazer o Caminho de Santiago também. Então, eu separei algumas perguntas para eu fazer para mim mesma aqui e responder, porque senão eu falo demais e me empolgo e acabo falando coisas desnecessárias. Então, vamos à primeira pergunta. Por que eu fiz o Caminho de Santiago? Né? Que é a que mais me perguntam de fato. Então, eu não tive uma grande razão de fazer o caminho, né? Eu acabei fazendo porque eu recebi sinais do universo para fazer o caminho mesmo. E como eu sou conectada com os sinais, eu não deixei passar despercebido e fui lá e fiz, né? Eu comecei a sentir isso no final de setembro. Duvidei bastante no início, achando que era criações da minha mente, etc e tal, mas daí eu fui vendo as coisas tudo se conectando, assim. Eu já sabia que eu deveria ir pra Espanha, na verdade eu já tinha uma vontade de ir pra Espanha há muito tempo. No dia 5 de maio do ano passado eu sabia que era tipo um destino que realmente estava na minha lista espiritual, digamos, que eu realmente precisava ir para Espanha de fato. Então eu acho que o caminho na verdade acabou sendo como uma desculpa para eu de fato ir para Espanha, porque eu precisava por outras razões, né? Então teve essa questão onde eu consigo olhar mais dessa forma. E então eu acabei fazendo o caminho assim porque eu vi os sinais, e daí no dia 10 de outubro eu perguntei assim pro universo, tá, universo, se for de fato para eu fazer o caminho, então me manda um sinal mais concreto, assim, algum sinal que eu possa entender com mais especificidade que é para eu fazer o caminho. E daí passou todo o meu dia ali, não veio nenhum sinal. Eu pensei, tá, então acho que não é pra eu fazer mesmo. Eu tava viajando e tal. Só que daí antes de dormir eu fui assistir uma série, Fundação, e que fala assim de outros planetas, como é que é, eu não me esqueci do personagem principal, né? Ele comanda vários planetas, galáxias e etc e tal, assim, então é tipo de ficção científica, né? E justo naquele dia, adivinha o que ele foi fazer? Foi fazer uma caminhada espiritual, gente. Então, assim, se uma pessoa de uma série de ficção científica vai fazer uma caminhada espiritual, por que que eu, Amanda, uma pessoa normal, como um ser humano, não faria um caminho, né, espiritual? Então, eu pensei, eu gosto de viagens com propósito. Eu já tinha ouvido falar, né, que o Caminho de Santiago traz muitas transformações, então eu tinha a curiosidade, eu fiquei curiosa. Vamos ver então se realmente é isso. E como eu gosto de desafios, né, eu sou uma pessoa que tem um Marte angular, então eu gosto de desafios, eu pensei, vou me desafiar a fazer isso. Daí, claro que precisava as coisas sincronizar, né? Eu pensei, não, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo e tal, mas no fim encontrei dinheiro, encontrei tempo e decidi fazer o caminho de 15 dias. Então eu fiz o caminho primitivo, que é o caminho espanhol que começa em Oviedo e termina em Santiago da Compostela, né? Porque todos os caminhos de Santiago, não existe só um caminho de Santiago, né? Existem vários, todos terminam em Santiago da Compostela, né? Então é isso. Vamos para a segunda pergunta. Qual foi o maior desafio no caminho? Para mim, o maior desafio nem foi caminhar tanto, né? Porque na verdade eu caminhei 315 quilômetros, mais ou menos, em 12 dias. Mas a caminhada para mim era zona de conforto, digamos assim. Eu sou uma pessoa ativa, eu gosto de caminhar. Claro que assim, eu no início eu duvidava que eu ia. Assim, duvidava não, né? Eu não sabia se eu ia conseguir de fato caminhar, tipo, seria em média 27 quilômetros por dia, 28, né? Se a gente for dividir aí por 12 dias. Mas eu consegui. E então consegui fazer isso, mas o desafio pra mim então não era a caminhada em si, que na verdade tiveram dias que eram bem intensos, assim, tá? Não vou mentir pra vocês, tiveram dias assim que eu pensava, não, que eu inventei isso daqui? Por quê? Sou louca mesmo, né? De ter criado umas paranoia dessa e ter vindo fazer isso. Mas tudo bem, esse não foi o maior desafio. O maior desafio era ficar nos albergues por tanto tempo. Os albergues são lugares assim que você vai e divide, né, com outras pessoas. Então você tem uma cama, um beliche, na verdade, né, uma cama num beliche, que você dorme.
E então, assim, ficar muitas horas lá, porque eu geralmente chegava perto das 3, vamos colocar. Tinha dias que eu cheguei meio-dia, tem dias que eu cheguei no máximo às 5 horas, acho que não depois disso. Então eu ficava muitas horas, porque daí ia dormir pelas 10 da noite, acordava umas 6 e pouco. Então ficava muito tempo, né? Imagina o dia que eu cheguei, tipo, meio-dia. Gente, muitas horas. E eu não sou de ficar assim, sem fazer nada, porque nos albergues tinham albergues que não tinha nem Wi-Fi, tá? Então a gente não tinha muito o que fazer. Tinha que ficar, né, pensando na vida, refletindo, só que daí quando tem outras pessoas eu não consigo me conectar muito, né, com o divino e tal, então eu não tinha essa conexão espiritual. E na verdade esse foi outro desafio também pra mim, que eu não me sentia conectada. Eu em casa me sinto muito mais conectada, 1000 vezes mais conectada, porque em casa eu tenho a minha rotina, eu medito de manhã antes de dormir, né, faço uma conexãozinha pelo menos. E eu tiro minhas cartas todos os dias, assim, tem uma carta de direcionamento todos os dias ali, eu não tinha nada, não tinha minhas cartas, não conseguia meditar porque tinha, né, outras pessoas e quando a gente acordava e tal, eu queria sair logo, assim, né, pra não perder tempo também, então não tinha, assim, tempo pra pegar e parar, então eu não me sentia conectada durante o caminho, tá? E assim, foi então o maior desafio ficar tanto tempo sem fazer nada. Eu tinha que inventar o que fazer, né? Às vezes eu ficava com medo de gastar todos os meus dados do celular e ficar sem, se caso eu precisasse mais pra frente, mas no fim deu tudo certo, aprendi, né, a fazer nada. E a também interagir com os outros, era bom que as pessoas que eu encontrei pelo caminho, a maioria eram espanhóis mesmo, ou países que falavam espanhol, então pelo menos eu pratiquei bastante meu espanhol e isso foi muito bom. A outra pergunta, se eu fiz o caminho sozinha e se eu tive medo? Fiz sozinha, me joguei, né? Nem tinha tempo para convidar outras pessoas, porque de fato eu comprei minha passagem no dia 31 de outubro, eu iniciei o caminho no dia 11/11, então foi assim, em cima da hora, eu não tive tempo para me preparar, né? Então eu fui sozinha. Medo, eu tive assim, não especificamente, mas hoje eu sei que eu tive medo porque eu fiquei doente antes de fazer o caminho, nos dias antes de viajar, na verdade, de ir pra Espanha, eu fiquei doente. E eu sei que isso era medo, meu corpo, né, com medo, por quê? Porque eu não me preparei. Então, assim, eu já vou falar pra vocês que é a próxima pergunta. Mas eu não me preparei muito e eu tava assim com certo medo porque eu não sabia o que me esperava, se iam ter grandes transformações, se não iam ter e etc e tal. Então, de fato, esse era o medinho. No primeiro dia eu tive medo depois que eu cheguei no albergue porque eu fiquei sozinha, eu descobri que eu ia ficar sozinha. E daí eu pensei, meu Deus, tipo, tô num lugar, num país, né, claro, até me sinto bem nesse país, super bem nesse país, na verdade, falo bem espanhol, então não tenho problema com isso, mas era uma vilinha, pequenininha, tipo assim, poucas casas, eu tive que caminhar 15 minutos pra sair do caminho, não tinha nenhum mercadinho, nenhuma lojinha, não tinha nada, 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 sábado à tarde, tudo fechado, cheguei 3:30 da tarde, eu tenho que esperar até 10 horas da noite, mais ou menos, pra eu dormir. Então, assim, eu fiquei meio que desesperada pensando o que que eu vou fazer tanto tempo sozinha sem internet, porque esse dia não tinha internet. Então, eu já fiquei pensando, meu Deus, será que nenhum dia eu vou ter Wi-Fi? No caso, né, tinha os dados, né? E daí ali bateu um pouquinho de desespero, mas graças a Deus, 1 hora e pouco depois, chegou um homem que foi minha salvação, porque daí eu pensei, se aparece algum bicho aqui, eu não vou ter como matar o bicho, eu não vou ter o que fazer, eu vou ficar desesperada. Porque eu sou uma pessoa da cidade, né? Eu não sou uma pessoa assim de mato. Eu amo, na verdade, fazer trilha, mato, essas coisas, mas eu não sou uma pessoa que sei lidar com bichos e tenho medo sim, tá? Então eu fiquei meio desesperada, porque a porta lá não fechava tão de direito, assim, então, sabe? Esse era o meu medo. Mas de pessoas, assim, eu não tive nenhum medo. Depois eu diria pra você se preparar melhor, porque eu não tinha nem telefone de emergência, tá? Eu super nada preparada. Não tinha anotado o telefone de emergência, então se você for fazer sozinha, tem isso que é importante. Se prepare melhor. Aproveite minhas dicas que eu vou dar nesse vídeo e no outro. Mas, assim, não é algo perigoso, sabe? É claro que você tem que ter atenção, porque tem vezes que você passa pela estrada, né? Você vai caminhando pelo asfalto e tal, então tem que ter uma certa atenção. E claro, você tem que também ficar atenta às flechas sempre, né? Então por isso que às vezes eu não me conectava espiritualmente, por quê? Porque eu ficava sempre muito atenta às flechas, eu tinha medo de me perder, assim, se fosse o caso, né? Não que eu tinha medo, mas eu não queria me perder. Então eu ficava olhando para as flechas e de vez em quando eu olhava o aplicativo também acompanhando, né? Porque tem um aplicativo que você pode vendo se você tá seguindo certo, então isso me trazia bastante segurança, sabe? Não tive nenhum problema, assim, questões de ter medo, exceto
essas primeiras coisinhas que eu comentei. Depois, então, a terceira pergunta é como que eu me preparei para o caminho? E eu não me preparei muito, né? Como eu já dei um spoiler aí, foi muito em cima da hora que eu fiz. Eu tinha pesquisado na internet, assim, como é que era? Não tinha entendido muito bem, eu encontrei, tipo, 2 roteiros, só que algumas cidades se divergiam, eu pensei, tá, mas eu tenho que ir pra essa cidade, pra outra, e não sei o quê, e na verdade eram só paradas em cidades diferentes, né, mas como eu fiz um caminho no início do inverno, na verdade era, né, ainda outono, né, mas frio, início do frio, digamos, tinha poucas pessoas fazendo, esse caminho, na verdade, não é um caminho muito conhecido, não tanto quanto o francês, né, que é o caminho mais conhecido aí que a maioria das pessoas fazem. Eu tinha até visto uma brasileira que tinha feito com o parceiro dela, e daí esse era um dos roteiros que eu tinha anotado, só que divergia dos outros que eu tinha encontrado, então eu tava bem na dúvida de como é que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que parar, pra onde que eu tinha que ir. Eu não sabia do aplicativo, assim, que tinha esse aplicativo que realmente dava pra ir seguindo direito. Bem perdida, gente. Aí, tipo, eu me lembro assim, ó, agora eu vejo o quão corajosa que eu fui, sabe? Mas era bem assim, tipo, bem vida louca, eu não me preparei tanto. Então, a única coisa que eu me preparei, que eu acertei, foi a mochila. Então, assim, não a mochila em si, mas o que eu levei dentro da mochila. Então, eu não senti falta de nada. E usei tudo que tinha na minha mochila, exceto uma touca, que na verdade eu achei que ia estar mais frio. Então, eu levei uma touca a mais. Levei uma touca e não precisei, no caso. Mas, de resto, assim, eu super acertei. Eu gravei um outro vídeo que eu vou ver se posto aí pra vocês, explicando o que levar na mochila. Então, se você quiser, espere, aguarde o próximo vídeo aí que vai ser sobre a mochila. E então, assim, foi isso, sabe? Quando eu cheguei em Oviedo, né, no dia seguinte, na verdade, eu cheguei bem tarde da noite, então no dia seguinte, antes de começar o caminho, um dia antes, eu fui na Informações Turísticas, daí o cara me explicou que eu tinha que começar na catedral, porque eu nem sabia onde começava, tinha que seguir as conchas no chão, e me explicou que as conchas também, a gente tem que seguir na direção, tipo, a concha ela é arredondada aqui, né? E a gente não segue, tipo, nessa direção arredondada, é na outra direção. Essa daqui é a direção da flecha. Então, eu não sabia porque eu já ia seguir errado, né? Ia seguir na direção da parte arredondada. E então ali o cara me falou, ó, pode parar aqui ou aqui no primeiro dia, mas aqui tem o albergue municipal, ele disse, né, que era essa cidade que eu parei. No caso eu fui até lá, então foram 27 quilômetros e pouco até esse lugar. E foi o primeiro desafio ali, mas foi legal, então eu não sabia muito. Depois nesse albergue aí que não tinha muito o que fazer, né? Que eu fiquei bastante tempo, tinha uns cadernos lá com o caminho, e daí é ali que eu entendi um pouquinho melhor o que era o caminho de Santiago, que eu não tinha me preparado. Porque na verdade, gente, eu nem sabia que o caminho de Santiago era do apóstolo São Tiago, né? Eu não sabia, tá? Eu pesquisei, descobri nesses dias ali antes, quando eu fui pesquisar, tipo, o que era realmente que eu tava sentindo chamado, porque eu não tinha a menor noção do que era o caminho de Santiago, assim. Tipo, tinha ouvido já umas pessoas falando, sabia que era, né, mais católico e tal, mas não tinha nada, não sabia. E daí foi isso. Então, não me preparei muito, foi meio que um tiro né, no escuro. Mas deu certo, graças a Deus, cheguei bem, estou viva e fiz mais rápido do que eu imaginava. E a última pergunta é qual foi a transformação que o caminho me trouxe, né? Então, essa é uma pergunta que as pessoas esperam, né? Que eu diga, eu mudei totalmente, né? Porque todo mundo que eu conheci, assim, que eu li, que fez o caminho, né? Diz assim, existe eu antes do caminho e existe eu depois do caminho. Mas agora eu vou dizer pra você que não existe Amanda antes do caminho e não existe Amanda depois do caminho. Existe uma única Amanda. Que eu não tive nenhuma grande transformação no caminho, então essa é a verdade. Essa era uma das questões, né? Que eu, na verdade, esperava que ia ter conexões, esperava que eu ia ter vários insights de coisas, que minha vida ia mudar mesmo, mas não. Não teve, e nem depois que eu voltei de viagem. Na verdade, tipo, tive algumas mudanças sim, mas elas estão muito mais relacionadas de fato com a minha linha da astrocartografia. Então, por isso que eu tenho mais certeza, assim, que, tipo, ter feito o caminho era meio que uma desculpa do universo porque eu realmente fosse pra Espanha, porque eu não iria pra Espanha se fosse só a turismo de novo, só passear, sem algum grande propósito. E esse foi uma viagem que foi um propósito bem importante. Eu tive muita coragem, na verdade eu vi o quão corajosa que eu sou, porque eu me joguei num caminho que depois eu descobri que é um dos caminhos mais difíceis no quesito, assim, de trilha mesmo, porque é muito por meio do mato, não tem muitos restaurantes, muitas paradas, não tem tantos albergues, tantas coisas, só tinha que parar, de fato, assim,
poucos albergues abertos, desculpa, antes eu acho que eu comecei a falar nisso e mudei de assunto, mas sendo inverno, muitos já estavam fechados, então só tinham os albergues municipais basicamente abertos, 2 dias que eu consegui ficar em privados, e que foram nos primeiros, no segundo dia eu acho que foi, e no quarto dia eu acho que eu fiquei em albergues privados, que daí eu fiquei sozinha, foram as 2 únicas noites que eu fiquei sozinha, porque ninguém quis pagar um pouco a mais pra ficar no privado, né, porque senão seriam divididos também, apesar de ser privados, eram quartos comunitários, né. Mas assim, no quesito de transformação, eu acho que eu não tive essa grande transformação que todo mundo tem. Por quê? Porque a maioria das pessoas faz o caminho pra se desconectar da realidade mundana e porque realmente estão vivendo ali na ansiedade, etc e tal, e numa vida pesada. Só que eu já não vivo isso há muito tempo, sabe? Eu já vivi num processo muito profundo, desde 2016 eu tô num processo profundo de autoconhecimento, então essas chavezinhas que a maioria das pessoas que eu conversei falaram que viraram, né, ali no caminho, eu já virei nesses últimos anos, através de outros processos intensos, talvez muito piores. Então, talvez se você quer fazer o caminho para aprender a desapegar, para realmente se conectar com você, pode ser muito importante, porque eu já me conecto comigo todo dia, eu já faço uma autoterapia sempre que eu sinto, eu paro, eu penso demais, na verdade, em mim, na minha vida, em todas as coisas, né? O meu negócio é que eu realmente preciso viver a realidade mais, ao invés de me conectar tanto, porque na minha rotina eu já me conecto muito mais com o divino, já faço muito mais, já tenho essas pausas para saber quem eu sou, ao invés de ir no caminho, né? Então, no caminho eu não consegui fazer isso, mas na minha vida real, no meu dia a dia, eu faço muito mais. Então, por isso que eu acredito que não tive essa transformação. Mas é claro, né? Eu vi o quão corajosa que eu sou e então isso foi muito importante. E no último dia eu tive uma conexão muito forte, assim, algo tipo que realmente foi algo que eu nem acreditava, assim, que estava acontecendo. Mas eu vou falar pra vocês sobre isso no próximo vídeo, porque esse vídeo já está muito longo. Então, esse fato eu quero comentar com mais detalhes e espero que vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem aqui se você conhece alguém que já fez o Caminho de Santiago, se você tem vontade de fazer, né? E essas dúvidas que eu vou gravar um outro vídeo pra realmente responder essas perguntas e trazer dicas que eu acho que são super importantes, que eram dicas que eu gostaria de ter lido antes e eu não encontrei. Então, podem ajudar bastante pessoas aí, caso vejam o vídeo e queiram fazer o caminho. Até o próximo vídeo e deixem o seu like aqui no vídeo, sigam o canal, acompanhem que vão ter mais vídeos sobre astrocartografia, sobre viagens com propósito e também alguns vídeos sobre o caminho.